Fala, povo de Deus, paz do Senhor. Deixa eu compartilhar uma palavra com você. Lamentações 3, verso 20 e verso 21. Assim, olha, minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Dois versos muito conhecidos. Jeremias, ele escreve um livro de lamentações. Esse livro contém cânticos fúnebres, contém lamentações, porque vai registrar o funeral da bela cidade de Jerusalém. Esse livro, ele mantém viva a lembrança da queda de Jerusalém, ensina como lidar, como fazer com o sofrimento. Jeremias viu serem destruídos os muros da cidade, as torres serem destruídas, casas, palácios e também o templo. E ele também sofreu muito com essa situação. E aí Jeremias, ele vai escrever isso, ele vai relatar isso, vai dizer que tudo isso estava dolorosamente em sua memória. Esses acontecimentos recentes. Porque a verdade é que a memória, ela é o lugar de armazenar as lembranças, boas ou ruins. Então, todas as vezes que você acessar suas lembranças, você está acessando a sua memória. Seja ela boa ou seja ela ruim. A verdade é que as lembranças, elas marcam a nossa alma. Marcam a nossa alma. Já que a memória, mente, é uma parte da alma. A alma é dividida em três partes: mente, vontade e emoção. A mente ou a memória está conectada à nossa alma. Você acessar o lugar onde estão as lembranças, seja elas boas ou ruins, você verá. Se elas forem boas, o seu semblante será alegre. Se essas lembranças ou essas memórias forem ruins, seu semblante vai ficar triste. Tudo isso por causa do armazenamento dos acontecimentos das nossas vidas. A verdade é que você precisa aprender a blindar a sua mente. Você precisa aprender a lidar com a sua mente, porque você é o responsável pelas suas memórias. E aí, talvez as pessoas vivem muitos e muitos anos, vivendo uma vida de tristeza, de frustração por conta das memórias do passado. Jeremias, ele enfatizou isso no verso 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que te dá esperança? Qual é a sua esperança? Será que você ainda tem esperança? Você precisa ter essa resposta. Você deve proteger a sua mente. Você deve guardar a sua mente. Você precisa blindar a sua mente e aprender a lidar com isso. É o seu dever proteger a sua mente. E eu quero te fazer uma pergunta. O que tem ocupado o seu pensamento? Coisas boas ou coisas ruins? Seus pensamentos, eles estão conectados à sua alma. A sua maneira de pensar, saiba que o que está ocupando o seu pensamento é o que está conectado na sua alma. E aí talvez o seu pensamento está cheio de ressentimento, cheio de mágoa, de ódio, falta de perdão, vingança, de traumas, de rejeição. E aí você vive uma vida cheia de problemas. Vive uma vida cheia de amargura. Como que está a sua alma? Como que está o seu interior? O que está você por dentro? A verdade é que você precisa fazer uma limpeza na alma, tirar tudo esse lixo. Da falta de perdão, do ressentimento, lixo da mágoa, do ódio, da raiva, da vingança, dos traumas, da rejeição. Você precisa eliminar, colocar para fora todo esse problema. E eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é dia de tirar o lixo. Hoje é dia de pegar o lixo e colocar para fora. Eu estou falando do lixo da alma. Eu estou falando daquilo que fica impregnado na sua alma e causa em você uma série de coisas ruins. Porque quando você tem sujeiras na alma, a verdade é que o diabo, ele passa a te atacar do lado de dentro para fora. Porque o ódio, a raiva, tudo isso, a vingança, tudo isso dá legalidade para uma ação demoníaca na sua vida. Tenho certeza. Se tem uma coisa que você não quer, é dar legalidade para o diabo. Você precisa fazer uma limpeza hoje, imediatamente. A mente humana tem duas partes. A parte consciente,
e a parte inconsciente. A mente consciente são as decisões, as escolhas, as memórias. A mente inconsciente, ela vai guardar as informações que a mente manda. Se o seu consciente tem enviado para o seu inconsciente coisas ruins, o que vai ficar armazenado, vai ficar guardado. E muitas vezes é o que você vai acessar, é o que você vai se lembrar. Existe também algo importante que você precisa saber. Para a mente inconsciente, não existe espaço de tempo. E aí talvez você conhece alguém, ou talvez é você mesmo, que está há 5, 10, 15, 20, 30 anos ou mais, sentindo a dor de um problema que parece que aconteceu ontem, mas esse problema já se passaram 30 anos, 20 anos. E você se pergunta, por que eu ainda sinto a dor de algo que aconteceu há tanto tempo? É porque a mente inconsciente não existe esse espaço de tempo. Um acontecimento de 30 anos atrás para o inconsciente é como se ela tivesse acontecido hoje, ontem, semana passada. Fica guardado na mente da pessoa. E sabe de uma coisa? Faz sentir a dor como se fosse algo recente. Será que você tem sentido a dor de algo que tem muitos anos como se fosse algo recente? Talvez você está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, e você está falando, eu me encaixo nesse padrão aí, e ele está falando para mim. Você precisa de uma cura na sua alma, de uma restauração na sua alma. Porque se as crenças limitantes dominarem você, você vai passar a acreditar que você não é capaz. Se você deixar as crenças limitantes, se você permitir com que a sua memória domine você, coisas que já passaram tanto tempo, você não vai avançar. E aí a crença limitante vai dizer para você o seguinte, você não vai conseguir, não vai avançar, porque você não é capaz. E sabe de uma coisa? Se os seus hábitos forem os mesmos, os seus resultados também serão. Muda os seus hábitos, muda a sua postura. Queira, deseje ardentemente uma restauração na alma. Trazer à memória o que pode te dar esperança. Jesus é a nossa esperança. Aí há quem diga que a esperança é a última que morre. Eu não acredito nesse ditado, porque a nossa esperança morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou e hoje ela está viva. Mude os seus hábitos e você terá novos resultados. Uma pessoa que é dominada pelas lembranças ruins, o semblante dela é de tristeza. Como é o seu semblante? Como é o seu semblante? Porque se a sua mente, o seu coração, o seu interior é tomado por coisas ruins, por tristezas, memórias ruins, o seu semblante vai ser de derrota, de fracasso, de tristeza. Você olha para a pessoa, você tem convívio com a pessoa e o cenário dela é derrota. A vida dela é a vida de tristeza, nada dá certo. Tudo isso pode estar conectado à sua alma. Provérbios capítulo 15, verso 13. Diz que a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. O que tem tomado conta da sua vida? Alegria ou tristeza? Sabe qual que é a cura para isso? A renovação da sua mente. Romanos capítulo 12. Renovação da mente. Você precisa eliminar da sua mente aquilo que te paralisa. Você precisa eliminar da sua mente aquilo que impede você de avançar, de crescer, de romper, de batalhar. Por exemplo, palavras lançadas. Ah, como isso paralisa as pessoas. Uma palavra sobre você, naquele momento, daquele dia em diante, você não foi mais o mesmo, a mesma. Porque é como se fosse uma flecha que feriu seu coração e você aceitou aquelas palavras. Atitudes que feriram você. Alguém fez alguma coisa que feriu você e todas as vezes que você se lembra, o seu semblante muda. É tristeza que domina. Coisas podem ter acontecido na sua vida. Tantas coisas dentro desse contexto podem estar acontecendo com você. E você precisa dar um jeito nisso hoje. Essas coisas não podem permanecer sobre você. Hoje as lembranças ruins vão sair da sua vida. Você crê nisso? Eu creio.
E elas precisam perder a força contra você. Você será uma fortaleza contra essas coisas, contra essas palavras contrárias, contra essas palavras de maldição. Você será uma fortaleza. Você precisa trazer à memória o que traz a esperança. Você precisa ter uma mente nova. Uma mente nova. E aí você precisa colocar em prática, com essa nova mentalidade, com essa nova mente, você precisa colocar em prática o que Jeremias disse. Trazer à memória o que pode me dar esperança. A Bíblia é tão linda, nos direciona no que pensar. Colossenses no capítulo 3, no versículo 2. Pense nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Gente, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Deixa Deus transformar a sua vida, deixa Deus transformar a sua mente, deixa Deus transformar a sua história, porque você precisa ter a mente de Cristo nesses últimos dias. Nessa nova vida, a dor das palavras malditas, a dor das lembranças ruins não terão mais efeito sobre você, porque você foi curado, curada, restaurado pelo poder do Senhor Jesus, o poder do Evangelho. Você agora é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, mas para isso se cumprir, você precisa estar conectado com Jesus. Você precisa ser um com Cristo. Você precisa permanecer em Jesus. João capítulo 15. Permanecer. Se você permanecer nele, ele permanecerá em você também. Se você estiver conectado nele, vocês serão um e vocês vão viver coisas maravilhosas, mas precisa estar conectado em Cristo. E quem está em Cristo será renovado por completo. Mente, vontade, emoção, corpo, alma, espírito, tudo renovado pelo poder que Jesus tem. E agora, no lugar da mágoa, do rancor, do ressentimento, da vingança, você será tomado pelo perdão, você será tomado pelo amor, pela alegria, pela paz, pela justiça. Você será tomado por tudo isso que Jesus mandou a gente fazer. Amar as pessoas a ponto de se entregar por elas. Amar as pessoas a ponto de se entregar por elas, se preciso for. Perdoar, substituir as lembranças ruins por lembranças boas. Mas é necessário passar por um processo. É necessário passar por um processo. E esse processo você não pode fugir. Desse processo você não pode escapar. Vai doer, mas vai curar. Vai mexer em áreas que vai te levar a lembrar de inúmeras coisas. Mas essa dor você não sentirá mais. Está disposto, está disposta a ser curado, a ser curada? Está disposto, está disposta a passar por esse processo? Se afastar não é a solução. Porque um dos pontos principais que uma pessoa que se encontra dentro desse quadro, o que ela faz é se afastar. Você precisa lutar pela sua cura. Você precisa lutar pela sua restauração. Se afastar desse ambiente, se afastar da igreja, da Bíblia, da comunhão com os santos não é a solução. Você precisa da ajuda de alguém, porque fraco, debilitado, ferido na alma, doente no espírito, você não vai conseguir sozinho. Cura das lembranças dolorosas, lembranças que traz morte, paralisia espiritual. Se assemelha ao sepulcro caiado, que por fora está tudo muito maravilhoso, tudo muito lindo, tudo muito belo, é enfeitado demais, mas por dentro está morto, está podre e já cheira mal. Você caminha com um sorriso no rosto, transmitindo para as pessoas que está tudo bem, mas só Deus e você sabe como você está por dentro. Por dentro tem podridão, por dentro tem morte e já cheira mal. Deixa Deus trazer vida no seu interior. Deixa Deus trazer luz na sua vida, porque é isso que as lembranças ruins fazem com o ser humano. Elas destroem o ser humano. É um bombardeio na mente diariamente. Até quando você vai sorrir?
cheio de dor na alma, cheio de problemas na alma, mostrando para as pessoas que está tudo bem, mas você sabe que na verdade não está. Por que você deixa isso ocupar o seu interior? Deixa isso tomar conta da sua vida. A verdade é que o seu interior não foi feito para armazenar morte, tristeza, dores. Pelo contrário, João no capítulo 7, no versículo 38, olha o que ele vai dizer. Crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. O seu interior foi feito para fluir o rio de água viva. Você precisa fluir na unção de Deus. O seu interior foi feito para fluir vida de Deus. Quem crer em Jesus, como diz as Escrituras, não guarda dores, traumas e decepções na memória, porque sabe o que Deus fez, sabe o que Ele é capaz de fazer. Eu não estou falando que você não vai se lembrar mais, porque você vai. Mas eu estou te dizendo que através dessa palavra, Jesus está querendo cicatrizar as suas feridas. E aí quando você olhar para a cicatriz, você vai se lembrar que um dia você foi ferido, mas você não sentirá mais essa dor. Por isso é necessário trazer à memória coisas boas. Por isso é necessário ocupar a mente com as coisas boas, coisas do alto. Porque ressentimento é sentir novamente, até quando você vai ficar sentindo a dor de uma ferida antiga. Deixa Deus tocar em você hoje. Deixa Ele curar você hoje. Você precisa de passar pelo processo da cura interior. Deus tem cura para você. E aí eu tenho uma direção para a sua vida hoje. Se esqueça das coisas que para trás ficam e sigam em frente para o alvo. Tem um alvo. O seu alvo é Cristo. Lembranças passadas têm poder de aprisionar sua alma. E talvez a sua alma está aprisionada em dores lá do passado. Coisas que você viveu há muitos anos. E aí talvez alguém liberou algo sobre a sua vida e você está vivendo isso hoje. Vamos quebrar em nome de Jesus. Vamos romper com isso em nome de Jesus. E talvez a sua cabeça está tão recheada, tão cheia de coisas ruins, acontecimentos que marcaram a sua vida, e aí você está aprisionado. O próprio Davi disse, clamando ao Senhor, tira a minha alma da prisão. E talvez esse seja o seu clamor hoje. E se você clamar, se você pedir, certamente Deus te atenderá. E aí talvez você está preso, vivendo dentro desse contexto que eu falei e não sabia que era um contexto de prisão. Decida sair hoje. Eu tenho certeza que pela fé Deus está abrindo celas, está abrindo prisões, está quebrando, está destruindo barreiras, fortalezas das trevas para você poder sair. Mas Ele não vai se levantar no seu lugar. A decisão de se levantar e caminhar até o lugar fora da prisão é com você. O mais difícil Ele vai fazer. Quebrar as correntes, romper com as fortalezas que impedem vocês de avançar, porque eu tenho certeza que Deus tem vida do céu para você. E sabe qual é a chave da libertação? A chave da libertação é uma mudança de mente. Muda sua mente. Para de falar que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. Muda sua mente. Muda o seu vocabulário. Eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir, porque Deus está com você. Traga à sua memória o que pode te dar esperança. Seja liberto dessa prisão. Solta esse fardo pesado que por tanto tempo tem prejudicado a sua caminhada, porque esse fardo pesado não te pertence. Jesus está te convidando para viver uma vida leve e você precisa viver essa vida. Perdoe as pessoas que te feriram, ore por quem te persegue, livre-se dos sentimentos destrutivos, para de pensar em morte, começa a viver os ensinamentos de Jesus, o pleno evangelho, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que regenera, a verdade que purifica. Faça um voto com Deus hoje. Fala, Senhor, a partir de hoje, depois dessa palavra, eu quero ocupar minha mente com coisas boas. E eu garanto para você que você terá alegria e paz no seu coração. Que Deus abençoe você. Amém?